Olá, meu nome é Flávio Pastor. Eu trabalho no Laboratório de Ergonomia do Instituto Nacional de Tecnologia. E nesse vídeo, vamos te apresentar o Soma, um software de extração automática de marcos anatômicos e medidas do corpo a partir de modelos humanos 3D. A primeira coisa que você precisa saber é que medidas do corpo se referem à antropometria, que é o ramo das ciências que estuda o tamanho e a forma do corpo humano. E qual a importância da antropometria? A importância está em conhecer as medidas, sejam essas de um grupo de pessoas ou de uma população de um país. Por exemplo, é importante conhecer as diferenças entre as medidas da nossa população, bastante heterogênea, e a população japonesa, mais homogênea. A importância da antropometria também está na aplicação dessas medidas no projeto dos produtos que utilizamos. Porque, tendo as medidas do corpo como referência, produtos e equipamentos podem ser projetados para que se adequem às medidas dos usuários. A segunda coisa que você precisa saber é o que são marcos anatômicos e para que servem. Marcos anatômicos são referências no corpo, como, por exemplo, pontas ósseas, que são fundamentais para retirar as medidas. Então, marcos anatômicos servem para retirar medidas do corpo, ou seja, medidas antropométricas. O Instituto Nacional de Tecnologia já realizou 6 pesquisas antropométricas de segmentos da nossa população, entre 1979 e 2001. 4 dessas pesquisas estão em um banco de dados que está disponível tanto para empresas quanto para escolas que ensinam o projeto, como nos cursos de Engenharia, Arquitetura e Desenho Industrial. Esse banco de dados tem quase 5.000 pessoas medidas, entre homens e mulheres de 18 a 65 anos. Nessas pesquisas, foram utilizados equipamentos de medição tradicional, que tocam o corpo da pessoa, como antropômetro, compassos e fita métrica. Com esses equipamentos, é possível tirar medidas de comprimentos, larguras, alturas e profundidades. Essas medidas, no entanto, não identificam a forma do corpo. Para isso, é preciso digitalizar o corpo humano em 3 dimensões, o que é possível usando um scanner 3D a laser. Isso é o que chamamos de antropometria 3D. É a medição da superfície do corpo humano em que milhares de pontos são capturados em 3 dimensões, em poucos segundos, formando uma nuvem de pontos. O resultado do escaneamento do corpo humano é o que chamamos de modelo humano digital 3D. A partir do modelo humano digital 3D, é possível retirar inúmeras medidas, como circunferências, comprimentos, larguras, áreas de superfície e volumes. Mas para retirar essas medidas, é preciso identificar no modelo humano digital 3D os marcos anatômicos. Como cada modelo humano é uma nuvem de pontos, é preciso identificar nessa nuvem os pontos que correspondem aos marcos anatômicos. Para isso foram desenvolvidos algoritmos que utilizam recursos de inteligência artificial para localização e classificação dos marcos anatômicos e cálculo de medidas antropométricas, que o Gabriel vai explicar agora. Oi pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou estatístico e trabalho na linha de pesquisa em antropometria 3D do Laboratório de Ergonomia do INT. Os algoritmos que a gente desenvolve para a identificação de marcos anatômicos são necessários para que não seja preciso abrir uma imagem 3D em um software de modelagem e selecionar manualmente a localização de marcos anatômicos, que é um processo demorado e passível de erros. E a identificação desses marcadores é feita de uma maneira bastante simples. Cada marco anatômico fica localizado em uma região específica do corpo. Então, o algoritmo primeiro seleciona pontos da nuvem que possuem alta probabilidade de ser o centro do marco anatômico. E o ponto central desse conjunto de pontos selecionados é o que chamamos de marco anatômico estimado. Depois o algoritmo busca o ponto marcado com um adesivo de cor azul que esteja mais próximo desse ponto estimado e o classifica como marco anatômico que foi marcado na pessoa antes dela ser escaneada. A vantagem de colocar um marcador no corpo é que você vai obter exatamente o valor da medida,
mas a colocação dos marcadores também é demorada e passível de erros. Já trabalhar com as estimativas dos pontos anatômicos para obter as medidas do corpo é mais rápido. Só precisa escanear a pessoa sem marcadores azuis para obter a medida a partir desses pontos estimados, mas uma estimativa de localização não tem a mesma qualidade dos pontos obtidos por palpação. Então, caso se tenha interesse de utilizar o soma para obter exatamente o valor da medida de uma pessoa, é interessante que se coloque o adesivo no corpo da pessoa com bastante atenção, para que o software calcule exatamente o valor da medida. Mas, se o interesse for calcular os valores de medida de um conjunto de pessoas para desenvolver um produto, por exemplo, é interessante que não se realize a marcação e as medidas sejam calculadas rapidamente com apenas os marcos anatômicos estimados. Isso torna todo o trabalho de colocação de mais de 60 marcadores no corpo da pessoa opcional, porque, na média, os resultados são confiáveis. Acontece que, na medida em que mais pessoas, com as mais diversas formas corporais, utilizam o soma, mais precisas ficam as estimativas desses marcos anatômicos. E obter estimativas cada vez melhores da localização desses pontos anatômicos aumentam a probabilidade de classificar um ponto marcado corretamente, e também viabiliza o uso facultativo do marcador de uma pessoa, que pode ser colocado de maneira errada. Atualmente, a distância entre um ponto que foi marcado e um marco anatômico estimado é de mais ou menos 1,5 cm, e cerca de 97% dos pontos são classificados corretamente. Para comprovar que o soma apresenta bons resultados, antes de escanear as pessoas, nós calculamos as medidas com equipamentos de medição tradicional para comparação. De uma maneira geral, a diferença foi de 1 a 2 centímetros, dependendo da medida. E analisando de modo mais criterioso, nós percebemos que nas regiões com maior acúmulo de gordura, como a barriga e o quadril, as diferenças entre as medidas calculadas de modo tradicional e as medidas automáticas eram maiores. E o contrário aconteceu com medidas em que o marco anatômico utilizado eram pontas ósseas bem salientes, como a largura do tornozelo. O motivo disso acontecer é que o equipamento de medição, quando encosta no corpo da pessoa, afunda a pele. Essa constatação ficou mais evidente quando nós observamos que, ao comparar homens e mulheres, as mesmas medidas tendiam a apresentar erros maiores para as mulheres, porque o corpo da mulher, no geral, possui maior acúmulo de gordura. Bom, então nós concluímos que as medidas obtidas pelo algoritmo eram um processo mais rápido e de maior qualidade que a medida calculada à mão por um medidor profissional. Mas utilizar esses algoritmos não era simples, era necessário entender um pouco de programação para executar os comandos que calculam os marcos anatômicos e as medidas. Por isso, uma interface para acionar esses comandos de maneira mais simples foi construída pelo Thales, que agora vai explicar como o soma funciona. Bom dia a todos. Meu nome é Thales e no projeto Soma sou responsável pelo desenvolvimento do módulo controle, que atua como uma interface de ligação entre os usuários do Soma, os algoritmos especializados que processam o modelo humano digital e os resultados produzidos por esses algoritmos. Vou começar mostrando um diagrama que apresenta a estrutura geral do Soma, os módulos que o compõem e as interligações entre eles. Conforme se pode ver no diagrama, o Soma é constituído por 3 módulos: controle, script e logical doc. Os módulos controle e script são instalados no computador usado pela usuária do Soma. Pode ser um desktop ou um notebook, mas sempre do sistema operacional Windows. O módulo controle é um programa Windows implementado na plataforma Microsoft.NET e utilizando a linguagem C#. O módulo script é formado por 2 componentes: um arquivo, que chamamos de script, e contém os comandos do algoritmo que foi desenvolvido para a localização dos marcos eletrônicos e cálculo das medidas antropométricas. E um programa responsável por executar os comandos contidos nesse script e
A esse programa chamamos de máquina de script. Essa estrutura de script e máquina de script traz uma grande flexibilidade para o desenvolvimento de algoritmos no Soma. Ela permite que exista uma evolução contínua no desenvolvimento dos algoritmos, sem as restrições convencionais do ciclo de desenvolvimento de software, onde se exige que a cada alteração feita no código se recompile e reinstale uma nova versão do software. Na versão inicial do Soma, os scripts foram desenvolvidos na linguagem R e, portanto, são executados pelo programa de código aberto R, que também deve estar instalado na máquina do usuário. A forma mais comum de uso do Soma consiste em um procedimento composto por 4 passos. No passo 1, a operadora clica no ícone do Soma, na tela principal do Windows, e abre a tela inicial do módulo controle, que mostra a identificação do Soma, acompanhada de uma breve descrição, e os botões de acesso às principais funcionalidades no topo da tela. Clicando no botão Ficha do modelo, abre-se uma tela com um formulário semelhante àquelas fichas convencionais utilizadas em procedimentos manuais. Primeiro, é necessário identificar o projeto de pesquisa e a pessoa a qual correspondem os modelos digitalizados. E depois são preenchidas as informações de classificação dessa pessoa e os resultados de eventuais medidas antropométricas tradicionais que tenham sido levantados na sessão de escaneamento. O preenchimento da maioria dessas informações é opcional e depende do projeto. As únicas que são sempre obrigatórias são aquelas que identificam o projeto, a pessoa que contribuiu com o modelo digitalizado e a usuária que é responsável pela operação do Soma. Dependendo do projeto, algumas das informações adicionais podem ser utilizadas na parametrização dos algoritmos do módulo script ou em análises posteriores, e nesse caso devem ser preenchidas. No passo 2, a operadora clica no botão Modelo 3D e abre uma tela onde temos 2 principais funcionalidades. Primeiro, a definição da postura adotada pela pessoa quando da digitalização do modelo no scanner 3D. E segundo, a identificação do arquivo com o modelo digitalizado pelo scanner 3D. Para identificar o arquivo com o modelo digitalizado, é preciso clicar no botão Selecionar a imagem 3D e navegar na estrutura de pastas e arquivos do computador até localizar e selecionar o arquivo correspondente. No passo 3, a operadora clica no botão Extrair marcos e medidas, ainda na tela modelo 3D, e com isso aciona o módulo script para executar o algoritmo que foi previamente definido para o projeto. Note-se que esse botão só fica habilitado após a definição do arquivo com modelo. E, além disso, a interface fica bloqueada enquanto durar a execução do script. No passo 4, após terminar a execução do script, a interface é desbloqueada e o resultado é apresentado à usuária para que ela verifique a qualidade da localização dos marcos anatômicos e dos valores de medidas que foram obtidos. Aí, ela deve decidir se refaz a digitalização, e aí volta ao passo 2, ou se continua para a captura do próximo modelo. Para apoiar os usuários nessa decisão, o Soma oferece 2 recursos. A visualização dos resultados em tabelas na própria tela modelo 3D, onde podemos verificar os valores das coordenadas dos marcos anatômicos e das medidas antropométricas. Na visualização dessas tabelas, a operadora pode verificar se os resultados produzidos pelo script estão de acordo com as expectativas, com apoio da sinalização de cores que marca o sucesso ou falha na obtenção dos parâmetros e o método utilizado em cada resultado. O segundo recurso consiste na visualização gráfica da localização dos marcos anatômicos juntamente com o modelo 3D. E para isso
usamos o programa de código aberto Cloud Compare. A visualização com Cloud Compare é obtida clicando no botão Imagem e Marcos no Cloud Compare, localizado no canto superior direito da tela. O Cloud Compare mostra os marcos anatômicos localizados pelo script, posicionados sobre o modelo humano digital, possibilitando, com isso, verificar a validade das coordenadas que foram extraídas para esses marcos. Termino por aqui e agora devolvo a apresentação para a Flávia fazer as conclusões finais. Obrigado e até a próxima. Então, pessoal, a contribuição da inteligência artificial foi na obtenção de medidas do corpo humano de forma rápida, precisa e padronizada por meio da automação, a partir da identificação de 61 marcos anatômicos em modelos humanos digitais. Assim, é possível extrair medidas lineares de áreas e volumes de uma população e extrair medidas para o projeto de produto que esteja em desenvolvimento. Os algoritmos seguem evoluindo em suas funcionalidades e no desempenho, na medida em que o banco de dados de modelos humanos digitais 3D vai crescendo. Muito obrigada pela atenção e se quiserem entrar em contato, segue o meu e-mail